O grito de Carlos Alberto rasgou a beira da represa como se a água fosse propriedade particular. Você tá louco? Eu acabei de ganhar meu jet ski! Você vai pagar o prejuízo! Pedro, molhado até o peito, com o coração batendo no ouvido e a garganta cheia de água e vergonha, segurava o resto do barco com as mãos tremendo. O casco tinha aberto como uma boca ferida. O barquinho, que para ele era mais do que madeira, era a geladeira da família, era o trabalho, era a dignidade. E agora boiava quebrado, junto com os peixes que ele tinha juntado pacientemente, um por um, como quem junta dias. Do outro lado, o jet ski, o mais moderno, tinha só um arranhão. Um arranhão que na cabeça de Carlos Alberto era uma tragédia grega. A represa, que até minutos atrás era música e sol, virou arena. Banho de fim de semana, pescador, barulho de motor, gente em pé em pedras, celulares levantados, um silêncio estranho que só acontece quando todo mundo percebe que presenciou algo grande. Uma injustiça tentando nascer ao vivo. Lívia correu pela areia, o cabelo preso, mas já soltando alguns fios, e parou entre os dois como quem segura uma porta antes de bater. Carlos, para agora. Ele virou o rosto, vermelho, com aquela cara de quem nunca foi contrariado por consequência real. Lívia, você viu? Ele entrou na minha frente. Ele entrou na... Eu vi, e todo mundo viu também. Ela apontou de leve com o queixo para a linha de pessoas olhando e filmando. Você vinha acelerando. Você passou perto demais. Você fez curva fechada onde tem pescador. Carlos Alberto riu com desprezo. Aquele riso que não tem alegria, só superioridade. Ah tá, vai defender o pescador agora? Pedro tentou dizer alguma coisa, mas a vergonha mordeu a língua antes. Não era só o acidente. Era o modo como ele foi tratado. Como se fosse um obstáculo, um pedaço de paisagem, um nada que estragou um brinquedo caro. Meu barco furou. Pedro conseguiu soltar, e a voz saiu pequena, mas firme. Eu vou ficar sem nada hoje. Carlos Alberto deu um passo, os pés afundando na areia macia de condomínio, e abriu os braços como se o mundo fosse ridículo. E eu vou ficar com um arranhão num jet ski que custa mais do que esse barco inteiro. Você vai pagar, e pronto. Foi aí que a represa devolveu o que a vida sempre devolve, a realidade. Um senhor que estava pescando mais afastado, com chapéu e cara de quem já viu muita coisa, se aproximou devagar e disse com uma calma que era quase um tapa. Menino, você está falando alto para ver se a culpa obedece. Carlos Alberto olhou como se não estivesse acostumado a ser chamado de menino. Quem é o senhor? Um cara que já enterrou amigo por causa de imprudência em água, e já viu família quebrar por causa de arrogância. A palavra enterrou fez o ar mudar de temperatura. Lívia sentiu isso. Ela conhecia esse tipo de mudança, quando uma história deixa de ser briguinha e vira consequência. Pedro olhou para a água. Lá, uma parte do barco já começava a afundar. Os peixes, comida, estavam indo embora. E ele não chorou. Porque tem gente que aprende cedo que chorar dá fome. Ele só respirou fundo e começou a nadar de novo, tentando puxar o que dava, tentando salvar o que era possível, sozinho, como sempre. Carlos Alberto fez menção de voltar para o jet ski, como se fosse seguir a vida, mas Lívia segurou o braço dele com força. Você não vai embora. Eu vou sim, Lívia. Isso não é problema meu. É sim. E se você for, vira crime. Ou no mínimo vira processo. E eu juro por tudo que eu estudo. Você não está preparado para ser réu. A palavra réu bateu diferente no ouvido dele. Não porque ele entendesse, mas porque réu não combina com o mundo dele. No mundo dele, réu é os outros. Ele puxou o braço. Você está exagerando. Então faz o seguinte, liga para o seu pai, agora, e conta do jeito que foi, sem filtro. Carlos Alberto travou, porque o pai, Rafael Rodrigues, era ausente como afeto, mas presente como autoridade. Um homem que não aparecia em aniversários, mas aparecia nos extratos. Um homem que trocava abraço por pix emocional. Presente, carro, viagem, jet ski.
Carlos Alberto olhou em volta. Os celulares filmando. A represa inteira virando tribunal popular. Ele pegou o celular e ligou. O toque pareceu longo demais. Rafael atendeu com voz de quem fala sempre com pressa, como se o mundo fosse uma planilha gigante. Fala. Pai, teve um acidente aqui na represa. Você tá bem? Tô. O jet ski tá arranhado. Houve um silêncio curto e Rafael perguntou. Você bateu em quê? Carlos Alberto olhou para Pedro, ainda tentando salvar o barco, e respondeu com desdém. Num barco de pescador. O cara entrou na minha frente. Lívia fechou os olhos por um segundo, porque aquele tipo de frase é a frase que destrói uma família por dentro, ainda que pareça pequena. Do outro lado da linha, Rafael respirou. E o pescador? Tá bem? Carlos Alberto piscou. Não esperava essa pergunta. Tá. Ele caiu na água. O barco dele furou. Outro silêncio. E então, a voz de Rafael veio mais grave. Você sabe onde eu tô agora? Carlos Alberto hesitou. No escritório? Num hospital, assinando papel de doação. Porque o meu melhor amigo de infância tá em UTI. Filho dele morreu num acidente na água ano passado. Jet ski. Imprudência. Carlos Alberto ficou branco, como se a represa tivesse sugado o sangue do rosto dele. Rafael continuou, sem levantar a voz, mas com uma frieza que só homem culpado sabe usar quando quer acertar. Você vai fazer o seguinte. Você vai parar de gritar. Você vai ajudar. Você vai chamar socorro se precisar. Você vai anotar contato de testemunha. Você vai fotografar tudo. E você vai indenizar o cara. Hoje. Pai, mas ele... Hoje. E se você fugir, eu mesmo te faço aprender do pior jeito. Você tá me ouvindo? Carlos Alberto engoliu seco. Tô. Passa o telefone para sua namorada. Ele olhou para Lívia e a entregou. Lívia colocou no ouvido. Senhor Rafael? Você tá vendo como foi? Estou. Você sabe o que fazer. Sei. Então segura meu filho aí. Porque ele tá virando um adulto sem freio. E eu fui o cara que entregou o carro sem ensinar direção. Lívia ficou em silêncio, tocada por uma confissão que não vinha com lágrimas, mas vinha com peso. Eu vou resolver. E o senhor, por favor, venha. Rafael respondeu baixo. Eu vou. Quando Lívia desligou, ela olhou para Carlos Alberto e disse na lata. Agora você vai ajudar o Pedro. Carlos Alberto engasgou. Ajudar como? Como um ser humano. Puxa o barco. Recupera o que der. E depois você vai ouvir. Você vai ouvir a história da vida dele, sem interromper. Carlos Alberto quis rir, mas não conseguiu. Porque a represa inteira estava olhando. E por um instante, pela primeira vez, ele percebeu que o mundo não era a plateia dele. Ele era que estava no palco. Ele entrou na água com cuidado, sem graça, como quem entra em um lugar que nunca precisou pisar. O território da consequência. Pedro continuava puxando o barco, e quando sentiu alguém ajudando, virou o rosto, pronto para discutir. Mas viu Carlos Alberto, e isso confundiu tudo dentro dele. Porque o cérebro, quando está acostumado a apanhar da vida, demora para acreditar em mudança. Não precisa. Pedro disse, orgulho atravessado na garganta. Precisa sim, Lívia respondeu por Carlos. E ele vai fazer. Carlos Alberto ficou calado e puxou com força. O barco rangeu. A água fazia peso. O sol parecia zombar, brilhando igualzinho enquanto a vida de alguém afundava. Eles conseguiram encostar o barco numa parte rasa. O casco estava aberto. Era conserto caro. E mesmo se fosse barato, era caro para quem conta moeda. Pedro ajoelhou na areia e encarou o buraco como se encarasse um futuro que tinha sido rasgado. Lívia se agachou perto. Quanto custa para arrumar? Pedro riu sem humor. Custa tempo, custa dinheiro, custa... eu não sei. Eu mesmo fazia manutenção. Mas isso aí furou de verdade. Carlos Alberto olhou e soltou, meio automático. Meu pai paga. Pedro levantou o rosto devagar. Não é sobre pagar. A voz dele veio mais firme. É sobre... você me chamar de louco. É sobre você falar que eu entrei na sua frente como se eu fosse um inseto na sua pista.
O mundo deu uma apertada no peito de Carlos Alberto. Não era tristeza, era desconforto. E desconforto é o primeiro passo da consciência. Ele tentou se justificar. Eu tava animado. Eu não vi. Você viu. Pedro apontou para o próprio peito. Você viu que eu estava ali e achou que não importava. Silêncio. E foi nesse silêncio que a história começou a ficar grande. Lívia pediu para alguém chamar o caseiro do condomínio e trazer uma lona, corda, qualquer coisa. As pessoas, que no começo estavam ali por curiosidade, começaram a ajudar. Um trouxe ferramenta, outro trouxe água, outro emprestou um celular para ligar para alguém que fazia fibra naval. O tribunal virou comunidade. A represa virou uma aula ao vivo de humanidade. E Carlos Alberto, pela primeira vez, não era o centro. Era só um menino tentando não ser odiado. Pouco tempo depois, um carro preto entrou no condomínio como se abrisse o mar. Rafael Rodrigues desceu. Terno leve, relógio caro, cara cansada de quem vive em guerra com o próprio tempo. Ele caminhou até a areia. E não foi no jet ski que ele olhou primeiro. Foi no Pedro. Você é o Pedro? Sou. Eu sou Rafael. Ele estendeu a mão. Eu sinto muito. Pedro apertou a mão com a dignidade de quem não se vende por gentileza. O aperto foi firme, e isso disse muita coisa sem nenhuma palavra. Rafael virou para o filho, e ali não tinha grito, tinha decepção com o endereço certo. Olha a cena, Carlos. Carlos Alberto abaixou o olhar. Eu não queria. Mas fez. Rafael apontou para o barco. Esse barco é sustento. Isso é trabalho. Você arranhou um brinquedo. Ele furou a vida. Carlos Alberto fechou o punho como quem segura o choro de raiva, mas a raiva já não encontrava combustível. Porque todo mundo viu. E a verdade, quando está exposta, fica impossível de negociar. Rafael respirou e disse: Pedro, eu vou pagar o conserto. Vou pagar o peixe perdido. Vou pagar uma compensação pelo dia. E vou pagar um barco melhor se for necessário. Pedro abriu a boca para recusar, por orgulho. Mas Lívia tocou o braço dele de leve e disse baixinho: Não é caridade. É reparação. Pedro engoliu. Eu aceito. Mas eu quero que ele peça desculpa. Para mim. E para todo mundo que ele gritou. Carlos Alberto levantou o rosto, como se aquilo fosse humilhação demais. Rafael falou baixo, cortante. Você quer continuar sendo criança rica ou quer virar homem? Essa frase entrou em Carlos Alberto como água gelada. Ele olhou em volta. Viu gente simples, viu banhista, viu o senhor do chapéu, viu Lívia com os olhos firmes, viu Pedro com a mão calejada, e então ele fez algo que ele nunca tinha feito. Ele admitiu. Eu errei. A frase saiu sem glamour, mas saiu. Ele virou para Pedro. Eu errei. Eu fui imprudente. Eu te desrespeitei. Eu te tratei como se você não valesse nada. Me desculpa. Pedro ficou parado, como se estivesse decidindo se acreditava. Carlos Alberto continuou. Porque quando a verdade começa, ela puxa o resto. E eu vou consertar o barco. E eu vou ajudar no que eu puder. Rafael, surpreendendo todo mundo, completou. E eu vou além. Eu não vou resolver isso só com dinheiro, porque foi assim que eu estraguei meu filho, comprando silêncio. Eu vou resolver com presença e com compromisso. Lívia olhou para Rafael e percebeu que, por trás da armadura, tinha um homem tentando ser pai tarde demais. Mas a vida, que gosta de testar promessa, decidiu apertar. Um grito veio do lado da água. Ei, tem um menino aí! Sumiu! Um pequeno, uns 8 anos, tinha entrado em uma parte funda. A corrente puxou. Pânico. Gente correu. O mundo parou. Agora não era sobre barco. Era sobre vida. Sem pensar, Pedro correu para a água. Porque Pedro conhecia a represa como conhece a própria fome. Ele mergulhou, indo direto onde a água muda de cor. Carlos Alberto ficou paralisado por um segundo. E nesse segundo, nasceu a chance de ele provar que a desculpa não era teatro. Ele jogou o colete salva-vidas no corpo e entrou também. Rafael gritou. Carlos! Mas o filho já estava na água. Lívia correu, coração na boca. Pedro mergulhou 1, 2 vezes. E na terceira,
Ele achou o menino. Agarrou. Mas o menino se debatia. A água puxava. E Pedro, mesmo forte, sentiu o corpo travar. A represa não perdoa. Carlos Alberto chegou por trás, colocou o braço por baixo do menino, puxou junto, e os dois começaram a nadar em sincronia, como se tivessem treinado a vida inteira. Quando, na verdade, era o instinto de sobrevivência costurando dois mundos num mesmo esforço. Eles conseguiram. Arrastaram o menino para a areia. Alguém fez compressão, tosse, água saindo. O menino chorou. E choro, ali, era música. A mãe apareceu em desespero, abraçando o filho, como se fosse o próprio coração. Pedro caiu sentado, exausto. Carlos Alberto ficou de joelhos, respirando forte, e por alguns segundos ele não era rico, não era herdeiro, não era nada. Era só um ser humano com medo e alívio. Rafael olhou aquela cena e pela primeira vez enxergou o filho não como projeto, mas como alguém que ainda dava tempo. E ali, em silêncio, Rafael decidiu que ia mudar. Naquele mesmo dia, ainda com a areia grudada, Rafael pediu para Pedro sentar com ele e Lívia numa varanda da casa do condomínio. Mesa grande, suco, água e um silêncio respeitoso que não existia antes. Rafael foi direto. Pedro, me fala de você. Pedro hesitou. Não porque não tivesse história, mas porque gente como ele aprende a não contar. Ninguém escuta, mas ele contou. Contou da mãe doente, do pai que sumiu, do irmão pequeno, do sonho de faculdade, do terceiro ano concluído com esforço, do gosto por livro, de ler escondido, de estudar com sono. E quando terminou, a casa chique ficou pequena, porque a grandeza estava na história daquele rapaz. Rafael perguntou, você quer fazer faculdade de quê? Pedro respirou como se fosse ridículo dizer em voz alta. Eu queria administração ou direito. Eu queria entender as coisas, porque parece que o mundo é feito para quem sabe. Lívia sorriu de canto sem romantizar. É feito para quem sabe e para quem se organiza, mas dá para aprender. Rafael ficou olhando para o nada por um momento e então disse, eu vou consertar o barco e eu vou financiar seus estudos. Pedro travou. Eu não posso aceitar isso. Rafael levantou a mão, firme. Não é favor, é responsabilidade. Eu te devo reparação. E eu devo ao meu filho uma aula que eu não dei. Que dinheiro não compra dignidade, mas pode reparar dano e abrir porta. Pedro olhou para Lívia, procurando confirmação, como quem teme cair em armadilha. Lívia respondeu com o olhar mais sério do mundo. Vamos formalizar tudo. Contrato, bolsas, regras, para ninguém te humilhar depois. Rafael assentiu. Exato. Eu não quero que você me agradeça. Eu quero que você estude. Carlos Alberto, que estava quieto, disse baixo. E eu vou ajudar também. Pedro olhou. Como? Carlos Alberto respirou. Eu nunca fiz nada por ninguém sem ser para aparecer. Eu quero aprender a fazer de verdade. Eu posso te levar de carro quando tiver prova. Posso ajudar com o material. Posso parar de ser um idiota. Rafael deu um meio sorriso triste. Já é um começo. E assim nasceu a função de cada um na história, sem precisar escrever num cartaz. Pedro virou o símbolo do esforço que não faz marketing. Carlos Alberto virou o privilegiado que aprende na dor. Lívia virou o eixo da justiça, coração e lei andando juntos. Rafael virou o pai que finalmente tenta merecer o título. Os dias passaram. O barco de Pedro foi consertado e melhorado. Rafael pagou um casco reforçado, motor revisado, equipamentos de segurança. Mas a parte mais importante não foi essa. Foi que Rafael exigiu que Carlos Alberto fosse junto na oficina, participasse, ouvisse o mecânico falar de custo, de tempo, de trabalho. Carlos Alberto, no começo, ainda era cheio de mania. Olhava o celular, se entediava, queria ir embora. Até o mecânico soltar a frase que muda a gente. Você sabe quanto tempo demora para um cara juntar o preço desse motor? Anos. Você arranha um jet ski e acha que é o fim do mundo. O fim do mundo é quando a pessoa não consegue comprar arroz.
Carlos Alberto ficou quieto. Pela primeira vez, alguém falou com ele sem medo e sem bajulação. E isso educa mais do que qualquer palestra. Rafael cumpriu a promessa. Pagou um cursinho preparatório para Pedro e uma bolsa para ele entrar na faculdade. E não fez postagem, não fez vídeo, não fez matéria, só pagou e apareceu. A presença de Rafael começou a doer, porque Carlos Alberto não sabia conviver com pai de verdade. Pai de verdade não dá presente. Pai de verdade dá limite. E o limite veio. Você vai vender o jet ski antigo, Rafael decretou. E o dinheiro vai para um projeto de educação aqui. Você vai aprender que brinquedo não é identidade. Carlos Alberto explodiu. Você tá me punindo por causa de um pescador? Rafael olhou firme. Eu tô te salvando por causa de você. Essa frase deixou Carlos Alberto sem arma. Lívia, ao lado, acompanhava tudo com uma mistura de orgulho e medo. Porque ela amava Carlos Alberto, mas não amava o monstro que ele podia virar. E ela sabia. Ou ele mudava, ou ela ia embora. Um mês depois, Pedro fez a prova do vestibular. Carlos Alberto levou ele. No caminho, Pedro olhava pela janela como se São Paulo fosse outro planeta. Prédios, viadutos, luz, gente correndo. E Carlos Alberto, dirigindo, pensou num negócio que nunca tinha pensado. Esse cara é mais forte do que eu. Pedro passou. Quando ele recebeu o resultado, ele não gritou. Ele não pulou. Ele sentou na cama e chorou em silêncio, porque chorar em silêncio foi o jeito que a vida ensinou. E no primeiro dia de aula, ele entrou na faculdade com a mochila simples e o peito cheio de uma coisa nova. Possibilidade. A história podia acabar aqui e já seria bonita. Mas você pediu justiça completa, do começo ao fim. E justiça, na vida real, costuma vir com obstáculo final. O obstáculo veio como sempre vem, burocracia e maldade. Alguém da região, um cara oportunista, viu o movimento e decidiu extorquir Pedro. Disse que o barco estava irregular, que ia denunciar, que Pedro não podia pescar ali, que ia dar problema. Pedro voltou para casa com o medo antigo, medo de perder tudo de novo. Ele contou para Lívia. E aí Lívia entrou na história como a função dela de verdade, justiça com técnica. Ela pegou documentos, foi atrás de regularização, consultou normas locais, verificou autorização e descobriu que o extorsionário estava blefando e ainda praticando crime. Ela foi com Pedro até a delegacia, registrou o boletim, orientou testemunhas e o cara que achava que pobre não tinha defesa descobriu uma coisa. Pobre pode ser fraco sozinho, mas com apoio vira muralha. Carlos Alberto quis ir tirar satisfação. Lívia cortou na hora. Você não vai resolver na força, Carlos. Você vai resolver aprendendo que justiça não é grito, é prova. Carlos Alberto ficou irritado, mas obedeceu. E isso para ele era revolução. Quando o sujeito foi chamado e viu que havia registro, nomes, prints, testemunhas, ele recuou, sumiu. Porque covarde foge quando a lei aparece. Pedro respirou de novo. Na semana seguinte, numa tarde dourada, eles voltaram à represa. Não para ostentar, não para brincar, mas para fazer algo simbólico. Rafael reuniu alguns moradores e anunciou um projeto simples. Um programa de segurança e educação náutica, com doação de coletes, orientação, sinalização de áreas de pesca e lazer e bolsas para jovens da região. E ali, sem palco, sem holofote, Rafael falou o que precisava ser dito. Eu errei como pai e como cidadão. Eu ensinei meu filho a achar que o mundo existe para servi-lo. E o mundo quase cobrou isso em morte. Hoje eu quero que esse lugar seja mais seguro. E eu quero que jovens como o Pedro tenham futuro. Não por pena, por justiça. Pedro estava atrás, emocionado, sem saber onde pôr as mãos. Carlos Alberto se aproximou do microfone e disse poucas palavras. E poucas palavras, quando são verdade, batem mais forte que discurso. Eu quase destruí a vida do Pedro. E quase custei algo pior. Eu não vou ser o cara que acelera por cima dos outros. Eu vou ser o cara que aprende. Lívia, do lado, segurou a mão dele. Não como prêmio, mas como escolha. E então aconteceu o final feliz que não é bobo, é merecido.
Pedro pescava de novo, com o barco inteiro e a cabeça mais inteira ainda. Estudava à noite, ajudava a família e pela primeira vez ele não era refém do destino. Carlos Alberto começou a trabalhar de verdade. Não no império do pai, mas num projeto social que eles montaram juntos, com foco em educação e prevenção de acidentes. E no processo, ele descobriu que o vazio que ele tinha não era falta de brinquedo. Era falta de sentido. Rafael começou a aparecer. Em reuniões, em almoços, em dias comuns. Começou a ser pai no lugar onde pai mora. No cotidiano, não na vitrine. E Lívia? Lívia seguiu sendo o que ela era desde o começo. A voz que corta o exagero e chama a verdade pelo nome. Ela se formou. E quando alguém perguntava por que ela escolheu direito, ela respondia com um sorriso pequeno. Porque eu vi uma injustiça tentando nascer na beira de uma represa. E eu decidi que não ia deixar. Na última cena, meses depois, a represa de Jurumirim tinha placas novas, áreas demarcadas, coletes disponíveis e um clima diferente. Mais respeito. Pedro estava no barco, jogando a rede. Carlos Alberto estava na margem, ajudando um grupo de crianças a colocar colete, explicando com paciência, sem pressa, como se finalmente tivesse descoberto o prazer de ser útil. Rafael observava, com o olhar marejado e o peito quieto, como quem entende tarde, mas entende. Lívia chegou com uma pasta na mão e um sorriso. Pedro trouxe sua documentação da matrícula renovada. Pedro pegou, olhou o nome dele impresso e ficou alguns segundos parado. Aquele nome ali era mais do que letras. Era uma porta. Ele respirou fundo, encarou os três e disse: Eu sempre achei que o mundo era feito para quem já nascia pronto. Hoje eu sei que o mundo muda quando alguém decide reparar e quando alguém decide não desistir. Carlos Alberto sorriu, meio sem jeito. E eu achava que felicidade era ter o mais moderno. Hoje eu sei que felicidade é não precisar humilhar ninguém para se sentir alguém. Rafael colocou a mão no ombro do filho. E eu achava que ser pai era dar o melhor. Eu descobri que ser pai é dar o melhor de mim. Lívia olhou para os três e soltou, com aquele humor rápido que quebra a tensão. Pronto. Agora sim vocês estão ficando civilizados. Falta só não fazer curva fechada perto de pescador, né? Carlos Alberto levantou as duas mãos como quem se rende. Aprendi, doutora. E a represa, que começou como palco de arrogância, terminou como cenário de recomeço. Justiça foi feita não só porque alguém pagou, mas porque alguém mudou. E esse é o tipo de final feliz que dá vontade de assistir até o último segundo e comentar: eu chorei. Strói.